Genuíno, você viveu o pior da ditadura militar, né? Você foi para a luta armada, foi guerrilheiro no Araguaia, você foi preso, foi torturado, né? E você viveu o pior, você conhece o pior da ditadura militar. E, de repente, tantos anos depois, a gente está vivendo um movimento conservador, um movimento político conservador ligado à extrema-direita, e que esses valores, os mais violentos da extrema-direita, estão sendo de novo enaltecidos. Começou, eu acho que o marco dessa história foi o Bolsonaro elogiando o brilhante Ustra na votação do impeachment da Dilma. De lá para cá, se popularizou um pouco entre a extrema-direita essa reverência a torturadores, à tortura, à violência política. E agora, assim, a Assembleia Legislativa de São Paulo está discutindo, por exemplo, uma homenagem ao ex-coronel, já falecido coronel Erasmo Dias, que foi secretário de Segurança Pública da ditadura, um sujeito violentíssimo, que invadiu a PUC em 1977 e tem as cenas são de uma violência extremamente incrível, né? Então, assim, eu queria saber o seguinte, na sua avaliação, essa vinculação do Bolsonaro, né, à ditadura e essa reverência agora aos valores da ditadura, à violência, por exemplo, como essa discussão de homenagem ao Erasmo Dias. Como é que você vai reverter esse clima, né, vai reverter essa ideologia a partir de um novo governo, que é aquela velha discussão entre o fim do Bolsonaro e a continuação do bolsonarismo? Você já se debruçou sobre isso? De que maneira você reverter esse sentimento de adoração à ditadura e aos valores da ditadura depois do Bolsonaro? Tenho pensado nisso. E eu gostaria, em primeiro lugar, Leandro, de fazer uma constatação. Esse reacionarismo da extrema-direita mundial começa com o fim da União Soviética, com a crise das revoluções e com a ideologia do fim da luta de classe, da história e do mercado. Você se lembra, era Reagan e Thatcher. Depois veio a crise do modelo neoliberal das privatizações e veio a crise de 2008 e eles intensificaram isso. Portanto, eles construíram uma narrativa para ganhar legitimidade. Eles construíram centro de cultura. Você se lembra aqui na imprensa como eles construíram, né? Instituições, construíram na imprensa, construíram na televisão, construíram em vários instrumentos das universidades, em fundações, para ganhar corações e mentes. E eu acho que a esquerda se colocou numa postura de defensiva. E os governos de resistência que a gente fez na Venezuela, aqui no Brasil e outros países, foi só de resistência, a gente não fez a disputa de ideias. Por exemplo, eu acho que esse movimento de volta dos militares começou em 2013, você se lembra? Volta dos militares, apareceu essa palavra de ordem. E, para mim, o símbolo disso foi aquela votação do impeachment da Dilma e a exaltação do Ustra. Aquilo ali foi uma síntese do movimento que já vinha acontecendo. Esse movimento que vinha acontecendo, no meu modo de entender, ele atendia às necessidades do sistema econômico. E os bancos, os monopólios, a lucratividade, a especulação deixou de lado a democracia. A democracia liberal é disfuncional para ele. Direitos é exagero. Aí eles construíram uma espécie de coisificação da democracia, que é o que a Marilena Chaui analisa no artigo. E aí produziram um autoritarismo que não é da quartelada, é um autoritarismo que alguns chamam dissimulado, furtivo, é destruindo. É isso que eles fizeram. E eu acho que o erro nosso foi não fazer a confrontação de ganhar corações e mentes. Nós não construímos uma subjetividade para se contrapor àquela ofensiva. Aquela ofensiva, Leandro, veio no Plano Nacional de Direitos Humanos, veio naquela disputa da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, veio depois na Comissão da Verdade, que tinha que ter instalado ela em 2003 e não em 2011. Portanto, eu acho, Leandro, que nós temos que, quando eu defendo esse programa de reformas, eu defendo um programa também que a gente construa uma nova maioria, não é maioria eleitoral, uma maioria política com hegemonia dos valores democráticos, solidários, valores igualitários,
Porque se a gente não derrotar esses valores, eles voltam. Por isso que, no meu modo de entender, há uma disputa muito radicalizada no plano das ideias. E essa disputa a esquerda tem que estar preparada para fazer. Eu acho que nós da esquerda, muitas vezes, a gente só trabalha com a ideia da barriga. Nós temos que trabalhar com a barriga e com a cabeça. Isto é necessário comida, emprego, renda, direitos sociais, mas é necessário também cultura, ideologia. É necessário ganhar corações e mente para derrotar essas ideias truculentas. E aí a gente tem que apostar, e eu defendo isso, que no futuro, não agora e de imediato, nós temos que repactuar as instituições do país como a Assembleia Nacional Constituinte Livre, porque essa Constituição que está aí está totalmente retalhada, fraudada, é uma coxa de retalho. Eu participei dela, sempre fui um defensor, né? Vamos fazer um debate agora, nos 33 anos, no dia 5 de outubro. Portanto, eu acho que, na prática, Leandro, eu vou ser muito claro, nós temos que refundar as próprias instituições da democracia. Nós temos que refundar o próprio conceito de nacionalismo e de nação. O que é o conceito de defesa nacional hoje? Defesa nacional é o povo estar unido. Defesa nacional é boa relação com os vizinhos. Defesa nacional é ter um parque tecnológico e científico. Defesa nacional é ter uma estruturação militar transparente sob controle público. Usar ministério, cargo, privilégio, lei e ordem, polícia, isso não tem nada a ver com defesa, é o contrário. A defesa nacional é acessar a tecnologia de ponta, coisa que não está acontecendo agora. O que está acontecendo com as Forças Armadas é lamentável, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho, Leandro, que nós temos que refundar muita coisa. Eu sou defensor da gente recolocar um projeto generoso, um projeto grandioso, que estimule as pessoas, que mobilize corações e mente. A luta é no plano das ideias. Eu vou ser muito claro contigo. E a direita e a extrema-direita ganhou cabeças e corações, a partir da extrema-direita americana, da extrema-direita católica espanhola, e fizeram grandes centros. Até tinha um centro aí de cultura que participava muito jornalista, eu esqueci o nome, né? Você deve estar lembrado. Milênio? Instituto Milênio. Eles criaram centro de cultura Milênio. E eu acho que a esquerda tem que criar centro de cultura, tem que criar espaço para o grande debate. Nós não estamos fazendo os grandes debates, como fizemos na FPC, como fizemos na época do Celso Furtado, Florestan Fernandes, Paulo Freire. Nós temos que recuperar essas grandes elaborações. Mas essas grandes elaborações, Janino, eram anticapitalistas. A esquerda brasileira não é anticapitalista. Eu defendo a luta contra o capitalismo, Leandro. Mas o problema é o seguinte, não houve um movimento contra-hegemônico, especificamente contra o Instituto Milênio, porque você, para fazer isso, você teria que fazer um instituto anticapitalista. Não é só antiliberal. É isso que eu estou defendendo. E a esquerda brasileira abandonou a bandeira anticapitalista. É um fato, né, Genuíno? Claro. O neoliberalismo, Leandro, é uma expressão organizativa do capitalismo. O capitalismo chegou ao limite de realizar o máximo do lucro e o máximo da exploração. Nesse sentido, eu acho que nós temos que ter esses centros de pensamento, de inquietação. Você tem toda a razão, eu concordo contigo. A gente se acomodou no emergencial, na diminuição de danos. É claro que a gente tem que cuidar do emergencial e da diminuição de danos, porque as pessoas estão passando fome, estão sem emprego, mas nós temos que ter o futuro. Não adianta ficar só no hoje, tem que ter o futuro. Sem ter um futuro que indique para onde nós vamos, eu acho que a gente fica capenga. Eu escrevi agora, recentemente, um artigo, que foi publicado no blog Manifesto Petista e no PT.org, que chama A Crise e os Desafios Estratégicos. Eu coloco essa questão. Nós temos que olhar para frente. Por exemplo, o PT foi competente, Leandro, no taticismo dele. Mas não tínhamos estratégia para onde a gente ia. Então, nós temos que combinar. A estratégia é o futuro. A tática são as placas que vão orientando o caminho do futuro. Faltou isso e essa combinação dialética. Eu concordo com a tua avaliação.